Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. No último programa nós falamos sobre o corte da discórdia. O corte vai acontecer após a quinta etapa, né? Vou deixar o link nos comentários, também vou deixar aqui na tela para vocês conferirem, ou é só ir no canal Surf TV, tem lá o vídeo sobre o corte, vários outros, lógico, vocês conhecem já o canal de muito tempo. Vou colocar aqui na tela Eduardo Chalita, surfista e jornalista, e Pedro Robalinho, técnico brasileiro que vive em Maui e que está com 2 surfistas da elite do surf mundial de 2022, norte-americano Jake Marshall e o Maikalani DeVolt, havaiano. Chalita, chegando a hora do corte, hein? Acho que tá todo mundo com a caneta na mão. Pois é, cara, ninguém melhor do que o Robalinho para falar pra gente quais são os números, né, cara? O Robalinho é que é praticamente agora o novo All Hunt, né? Da WSL, quer dizer, do surf mundial, né, cara? O cara sabe muito sobre contabilidade de números, de pontos, né, para permanecer no tour, para se classificar. Então, cara, eu tô achando interessante, pelo menos isso, né? Tô achando interessantíssimo essa parte do circuito tá embolado, tem gente boa que tá lá atrás, tem gente que a gente não esperava que tá lá na frente, como o Baron Mamiya. Eu vou perguntar pro Robalinho daqui a pouco algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero perguntar para ele é se ele tem mais ou menos uma estimativa de quantos pontos são necessários para não cair fora nesse corte que vem logo após a perna australiana. E quais são os resultados que os surfistas de repente precisam, né? Não só o número que, como eu estava falando, não só o número que eles devem precisar de pontuação total, mas quais são os resultados que cada um precisa em cada etapa, de repente, para conseguir se classificar. A gente pode perguntar de alguns surfistas específicos. Eu estou interessadíssimo em saber sobre Samuel e João Chumbinho. Com certeza o Robalinho tem os seus atletas para se preocupar. E o Matias também deve estar curioso com alguns outros tipos, com os outros atletas. Então, é isso que eu queria saber dele. E aí, o que você acha, Robalinho, desses números aí? Como é que você está vendo? Maravilha, galera. Bom estar aqui com vocês participando. Valeu pelo elogio do All Hunt aí, mas coitado, cara. Ele sabe 30 mil vezes mais do que eu. É o campeão dos campeões das planilhas de Excel. Sabe tudo de formatação de evento. É o famoso gordo, né? Para quem não sabe, desde a época da SP, passou pela WSL e se aposentou, mas é um legend, né? Do esporte, um dos maiores colecionadores também de revistas de surf que existem no mundo, se não for maior, talvez seja o maior. Mas, assim, tá longe de mim se tá próximo disso. Mas a necessidade faz o homem, né? O ditado já fala, e a gente tá ali, como a gente está falando aqui, tendo que fazer um monte de conta, como foi ano passado para a classificação do Challenger Series, todo mundo estimando 12 mil pontos, acho que 12 mil pontos qualifica, algumas pessoas citavam um número um pouco inferior, 11 mil, 10.500, essa coisa toda, assim. De novo, a gente vai esbarrar nisso, né? Não podemos dizer aqui um número preciso, mas há especulações. Eu bati papo com muita gente interessada, muita gente que está no ramo há muito tempo também, e o Christian Bezerra mesmo foi um que fez uns cálculos em cima disso, e está tudo parecendo que está caminhando em torno dos 10 mil pontos ali. Já até ouvi o número 9.900 pontos, né? Isso aí não fui eu que criei esse número, mas em conversas e a gente analisando todas as possíveis pontuações que são geradas pelas posições adquiridas em cada etapa, a gente pode chegar num número próximo a isso, né? Por exemplo, agora a gente tem atletas que têm já um quinto, um nono, ou um quinto e 2 nonos, por exemplo. Esse atleta, normalmente, ele vai precisar só de mais um 17º. Né? O que é, para a galera entender assim, né? Passou uma bateria, você cai lá no primeiro round. Se você perder em terceiro nessa bateria de 3 atletas, você cai no Elimination Round. Se você perde de novo no Elimination Round, aquilo ali é um 33º lugar, ou seja, ficou em último naquela etapa, não conseguiu passar nenhuma bateria, né? Se você consegue, no primeiro round, passar ou em primeiro ou em segundo, você vai até o terceiro round. Se você perder no terceiro round, você ficou em 17º. Se você numa etapa passou apenas uma bateria, você termina em 17º. Se você passa 2 baterias, você já termina em 9º. Se você passa 3 baterias em 5º, 4 baterias você conseguiu a semifinal, que é o terceiro lugar, e 5 baterias você chegou na final. Então, assim, no esporte, eu costumo falar isso, se você tiver um aproveitamento de meio a meio, ou até que seja 60%,
ele ainda é baixo. Por que eu falo isso? Porque não adianta você passar 2 baterias no campeonato, uma no outro, passa uma, perde uma, passa uma, perde uma. Isso aí vai te deixar numa situação muito estável e numa posição ruim. Se você já consegue passar é melhor você perder 2 campeonatos de cara e depois passar 4 baterias seguidas do que você ter vários resultados assim, sempre on and off, né? Você passa uma, perde uma, passa uma, perde uma. É muito mais interessante para o atleta realmente romper aquela barreira do terceiro round, chegar nas quartas de final, semifinal e final. O objetivo de todo atleta é conseguir engrenar várias baterias seguidas dentro de uma mesma etapa. É assim que você consegue aquela pontuação diferenciada. E cada bateria que você passa, a diferença de pontuação é muito grande, da posição do nono para o quinto, do quinto para o terceiro, do terceiro para o segundo e para o primeiro. Então, assim, o primeiro lugar com 10 mil pontos, é uma pontuação maravilhosa. Você pode ter ali apenas mais um resultado, um 17º, algo assim, você nem vai precisar somar 4 eventos para se classificar, você já vai estar classificado. Praticamente, pelo que a gente está falando aqui, um primeiro lugar já te classifica. Se você perde é só para dar os números exatos aqui, eu vou confirmar, se você perde em 33º, você soma 265 pontos. Se você consegue um 17º, 1.330. Se você consegue um nono lugar, 3.320 pontos. Essa pontuação vai subindo, onde o quinto lugar é 4.745 pontos. O primeiro lugar, como eu falei, 10 mil pontos. Terceiro lugar, 6.085 pontos. E o segundo lugar, 7.800 pontos. Vamos lembrar que, ao longo do tempo, essas diferenças de pontuação do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro para o quinto, elas foram aumentando para valorizar mais o primeiro lugar. E eu acho isso correto, porque realmente vitória é uma coisa expressiva. Como eu falei, você tem que vencer 5 baterias dificílimas dentro da elite do surf mundial para ser o campeão de uma etapa. Então, assim, a gente pode, falando assim do meu time, eu estou assim, com um time com 2 situações diferentes no time. O Jake Marshall está em 12º no ranking atualmente, ele já tem um 5º, um 9º e um 17º, então, possivelmente, apenas uma bateria que ele passe, ou seja, um 17º nessa etapa, já vai provavelmente qualificá-lo entre os 22 do mundo. E para o Imai já é uma situação bem diferente, ele tem uma etapa que ele perdeu de cara, que é um 33º, e ele tem 2 17º, ou seja, ele perdeu em 2 etapas no round 3. E agora, o que eu vejo? Tentando ver o lado positivo. Você, de 5 etapas, você só soma 4, certo? Então, se já temos 2 resultados que são 2 17º, estou imaginando que a gente está na metade do tour. Então, não estou querendo estressar, não estou querendo falar. O surf do Imai está em alto nível, ele está treinando para caramba, só está evoluindo, só está aperfeiçoando seu surf. As ondas que vêm pela frente são ondas que provavelmente a gente vai ter um swell maneiro, altas ondas, direitas perfeitas, tanto em bells, com características diferentes, mas tanto em bells como em Margaret Rivers. Eu acho que a condição do surfista apresentar sua performance, conseguir realmente se impor pela qualidade do seu surf, aumenta muito. Como em outros lugares já também poderia se ver por aí, mas, por exemplo, o pipe, se você não achasse o tubão, entendeu? Assim, ia ficar mais difícil, eu acho que vai ficar mais compatível. Realmente o surf vai falar mais alto do que só a escolha de onda, só aquela onda que veio mais perfeita do que as outras, e aí possibilitou 1 ponto, 2 pontos a mais. Mesmo que o surf tenha sido feito num nível muito parecido, às vezes a diferença da onda faz uma diferença exageradamente grande. Eu acho que essas 2 etapas aí vão ser etapas onde quem realmente estiver no hip surfando muito bem vai conseguir mostrar e vai conseguir esses resultados. Então, no caso do Imai, ele tem 2 17º, eu imagino que um 9º e um 5º provavelmente o qualificam também. Boa. Eu estava vendo, por esse cálculo, os brasileiros ali, o Filipinho que está em 4º, já classificado, o Caio em 6º também, e o Ítalo em 10º também, O Miguel está ali colado no Ítalo, se for 9.900, ele está dentro, se for 10 mil, ele não está dentro, É uma situação complicada ali, talvez tenha que passar uma bateria, já o libere desse corte, Agora a gente tem 4 brasileiros aí. O Samuel está dentro ainda no momento, está entre os 22, está em 18º, mas não está garantido pela pontuação, E temos ainda o João está em 23º, e tem o Jadson e o David Silva em 27º,
Eu até fiz uns cálculos aqui, cara. O Samuel, ele talvez vai precisar fazer um nono, cara. Um nono lugar. Isso pelo meu cálculo, né? Pela pontuação dele aqui. O João, ele já precisa de 2 nonos ou uma vez em quinto lugar nas quartas final. E o Jadson e o David, cara, eles precisam de 2 nonos ou um quinto e um 17º. Isso pelos meus cálculos, levando em consideração isso daí, né, de 9.900, 10 mil, né? O João, na verdade, só fazendo assim uma análise aí detalhada na questão do João, o João já tem, né? Só lembrando que são 5 etapas e a gente só soma 4 eventos, tem um descarte. Então ele já tem 2 17º e um nono, ele está numa situação bem parecida com a do Imai. Mas ele, com a vantagem dele, é que se ele perder um de cara, pode não fazer nenhuma diferença para ele, porque ele ainda vai ter uma nova chance. E nesse outro, sim, se ele fizer um quinto, aí ele vai ter um quinto, um nono e 2 17º, assim como eu citei a situação do Imai, bem parecido. Porque se ele tiver um outro nono, ele vai ficar com 2 nonos e 2 17º, e aí pode ficar apertado, pode ficar na linha ali, e vamos lembrar os critérios de desempate também. Eu acredito que, como agora a gente está vendo muitos empates, olha quantos atletas em 18º, Conor Coffin, Jack Robinson, Ezekiel Lau, Samuel Pupo e Luca Messinas, todos eles em 18º. Em 15º tem 3. Os resultados são muito semelhantes, né? Porque não tem tantas opções de resultado assim. Ou é 17º, é nono, ou é quinto, é terceiro, é primeiro, segundo. Então, assim, vai ter muita gente fazendo resultados semelhantes, parecidos. E aí a gente o critério de desempate vai para o melhor resultado. O que é interessante... Eu te perguntar isso, hein? Eu quero fazer essa pergunta. Legal, vamos chegar nela. Posso perguntar agora, Carlinhos? Posso falar? Está na hora, assim, de falar sobre desempate ou não? Tá, vamos lá. Como que seria o desempate no caso, como são poucas etapas, como você mesmo falou, é bem provável de que aconteçam alguns empates, né? E como é que você pode, então, desempatar alguns atletas que ficarem na boca entre ser cortado ou não? Não vamos nem falar agora sobre os que vão para os 5 finalistas finals ou não, né? Para lá no final do ano. Vamos falar só de agora. Como que ficaria o desempate para os surfistas, então, que estão ali na boca entre 22 e 23 e tal? É isso aí. O critério de desempate principal é o melhor resultado. Se continuar empatado, eles vão para número de baterias vencidas, sem contar o Elimination Round. E também, se continuar empatado, as média de bateria durante esse ano, durante a competição. E se continuar empatado, que é praticamente impossível, o ranking anterior, do ano anterior, pode ser usado como critério de desempate. Então, assim, quem conseguir um resultadão, né, vamos dizer assim, um cara que tem um primeiro e perdeu todos os outros de cara, esse cara, no critério de desempate, ele tem o melhor desempate possível, que é um primeiro lugar. Então, vai ser assim que vai ser feito. Ô, Xalita, eu quero te perguntar o seguinte, desses 4 brasileiros aí, vou nem colocar o Miguel, né? Vou deixar ali a partir do Samuel ali, que talvez precise de um pouco mais, né? Miguel colocaria como praticamente dentro, né? Não, galera, a gente não está aqui definindo nada, né? É um número que pessoas que conhecem do surf, que trabalham com isso há muito tempo, essa galera chegou nesse número, só que não dá para testar 100%, não é isso, Robalinho? Exatamente. É difícil você ter essa precisão por conta da possibilidade tão grande de resultados. Imagina, né, você tem, para perder de cara nessas 2 etapas, você tem 4 possibilidades em cada etapa de 33º. Né? 17º já são 16, 8 baterias. Né? 8 baterias, que é o round round de 32. São realmente 16 pessoas que podem ficar em 17º. Aí você passa para o round de 16, que é onde quem perde fica em nono. Ali você tem 8 possibilidades de nonos lugares. Aí você vai para as quartas de final. Ali você tem 5 possibilidades de quintos lugares. Aí você vai para a semifinal, 2 possibilidades de terceiros lugares e o primeiro e o segundo lugar. Então, assim, encaixar isso tudo, ver quem passaria, quem não passaria, como vai ser, como não vai ser, assim, ainda exige pelo menos mais um campeonato. Aí sim, quando a gente tiver os 4 campeonatos ali, a gente vai ver a troca de cada um, as possibilidades vão ficar mais claras, e a gente, entre Bells e
Margaret River, a gente pode, de repente, chegar a sentar e cravar mais o que cada um precisa. Hoje, o que a gente sabe é que todo mundo sabe que ainda está todo mundo somando os 3 que ocorreram. Então, a partir da próxima etapa, a gente vai saber se, com certeza, por exemplo, eu tenho um atleta que tem um 33º entre os 3 melhores resultados dele hoje. Então, se ele repetir um 33º, a gente, infelizmente, vai ter informação de que ele vai somar aquele 33º, o que seria uma coisa muito fatal, muito negativa, porque é a pontuação mais baixa, 265 pontos, e aí realmente vai te prejudicar nos 4 eventos. Mas esse mesmo cara que vai somar um evento de cara, ele pode fazer uma final na última etapa e mudar toda essa estatística aí. Então, assim, é bem assim, acho legal a gente estar falando desse assunto, a gente tem uma ideia clara de que os atletas têm que ter ali, eu diria, pelo menos 2 17º, um quinto e um nono, né? Ou 3 nonos e um 17º, uma combinação de resultados que não inclua nenhuma etapa que ele somou de cara, a não ser que ele faça final e semifinal. Então, assim, quem somar 2 de cara, no caso, né, quem tiver duas etapas que ele perdeu no Elimination Round, ele vai ter que fazer um grande resultado para compensar aquilo, um terceiro, um primeiro, um segundo, algo nesse sentido. Então, assim, quem ficar ali nas médias, nos resultados médios, pelo menos um quinto, um nono e 2 17º. Então, assim, é bem crítico, é muito cedo, como a gente falou no outro programa. Assim, é uma pena ver que a galera vai ter que surfar sobre essa pressão toda tão cedo no ano, e como isso também não está, de nenhuma maneira, pelo menos até agora, não está claro de que isso vai trazer benefícios para toda a cadeia do esporte. Acho que isso aí é uma coisa que eu não gosto de deixar passar, entendeu? Porque uma vez que alguma coisa nesse sentido é criada, alguma mudança, algum corte, alguma elitização do esporte, uma dificuldade, uma diminuição do número de atletas no topo do esporte, qual é a vantagem disso? Quem é que está lucrando com isso, entendeu? Assim, é só a WSL que está conseguindo se estabelecer economicamente, comercialmente. Isso é importante para a gente, porque a WSL é que produz os nossos eventos, e a gente precisa ser parceiro da WSL, a gente precisa entender isso, e a gente quer que a WSL tenha muito sucesso, para que esse sucesso também a gente possa fazer parte dela, até porque os atletas também são donos da WSL, né? Se a WSL for vendida hoje em dia, talvez nem todo mundo saiba disso, mas 10% do lucro é dividido entre atletas que estão ou estiveram de 2014 para cá. Então, são vitórias que é como se fossem shareholders, né? Como se fossem também donos da entidade que está gerenciando o nosso esporte. Mas, quando a gente pensa de maneira imediata, a gente precisa ter um CT forte, que eu considero que é forte, de eu não concordar com o corte. O Challenge Series, que é um evento que está se fortalecendo de novo, são 8 etapas agora confirmadas, mas ainda com a premiação muito baixa para quem perde na segunda, terceira, quarta fase, então ainda muito carente, né? Ainda o custo é muito alto para viajar para os locais e a premiação é muito baixa, e os regionais, que a gente tem essas diferenças todas de cada região, algumas regiões muito fracas, sem campeonato suficiente para realmente selecionar os melhores atletas daquela região, e você vai ter como resultado disso, nos 100 melhores do mundo do Challenge Series, né, que eu chamo de segunda divisão, né, para tentar buscar vaga para a primeira divisão. Esses 100 atletas não necessariamente serão os 100 melhores surfistas do mundo. Essa seleção não seleciona os melhores surfistas do mundo. É incapaz, é incompetente nesse sentido. Entendi, cara. Pois é. Agora, Xalita, o que eu queria te perguntar é isso, cara. A gente está indo aí para a perna australiana, Margaret River e Bells. Cara, são 2 ondas para a direita, né? Bells também, quer dizer, Margaret tem aquela esquerda, mas como você até falou, não lembro se nesse ou no programa anterior, né? Basicamente a onda lá é direita. E a gente tem 4 brasileiros ali precisando fazer resultado, né? 2 atletas que têm base regular e 2 goofs, né? Como é que a gente pode esperar deles? Tem o Samuel e o João, que vão surfar de frontside, e temos o David Silva e o Jadson André de backside, cara. Deixando então de lado essa parte dos cálculos e somando, ver quantos pontos que cada um precisa e tal, vamos deixar isso um pouco de lado, vamos se tornar agora
eu me tornando um amante do surf, eu vou falar o que eu espero, independente de classificação, de números e tal. Eu espero que, primeiro, Samuel e Chumbinho permaneçam no Tour, porque são dois moleques novos, talentosíssimos, e vem para renovar o nosso time, né, o Brazilian Storm. Então, eu acredito que eles vão permanecer no Tour após esse corte de 22 surfistas. Eu acho que o Chumbinho tem todas as chances de se classificar. Não sei se em Bells vai ser o melhor dele, mas eu acho que em Margaret River, acho que ele pode ser que ele surfe um pouco melhor, que seja melhor para ele. Agora, eu acho que, por exemplo, o David Silva, eu acho que o backside dele é muito bom. Eu acredito que em Bells ele possa surpreender a gente, né? Assim como o Jadson também. Então, cara, como o Robarinho falou, ele ainda está no meio, pelos cálculos dele, ainda está no meio do somatório para o corte, porque são 4 etapas que vão somar. Então, eu acredito que eles possam, sim, vir a fazer um bom campeonato. No caso, estou falando David Silva e Jadson, podem fazer um bom campeonato em Bells e virem com força total, com autoestima lá em cima para a Margaret River. O Samuel, cara, eu estou acreditando que ele vai estar dentro, tá? O Chumbinho, eu estou mais com dúvida, porque realmente ele tem 2 17º, ele tem um 9º e 2 17º, apesar de ter feito baterias excelentes, ele não conseguiu o resultado ainda que vai fazer ele permanecer no corte, entre os 22. Mas eu estou acreditando, cara, que ele vai também se dar bem em Margaret River, o Chumbinho, e o Samuel, eu acho que também pode surpreender numa das 2 ondas. Então, cara, eu tô aqui numa de torcedor, né? Tô esperando qualquer coisa assim de surpreendente desses 4 surfistas e tô torcendo, cara, também pro Miguel Pupo e pro Ítalo, para também não darem mole, para não caírem fora desse corte, porque por mim só quem está garantido ainda, quem está garantido no corte mesmo de verdade é o Caio Ibelli e o Toledo. Então é isso, a gente está chegando na hora da etapa de Bells Beach, né? Começa dia 10 de abril. Pouco antes a gente vai se reunir de novo, né? Para falar mais sobre o circuito mundial, falar mais especificamente também sobre a etapa, né? Essa 4ª etapa do Tour de 2022. E a gente se encontra, não é isso? Gostei muito do papo mais uma vez. Queria agradecer a presença de vocês, Eduardo Scalita e Pedro Robalinho. E em breve a gente está junto de novo, não é isso? Pode crer. Isso aí, pode contar. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Um abraço.